Nós estamos nessa série Família pelas Cordas da Viola. Nós temos falado sobre algumas músicas de cunho sertanejo, da cultura brasileira, enraizada na cultura brasileira, que falam um pouco sobre família e falam um pouco ao nosso coração. Na primeira semana a gente falou sobre fogão de lenha e nós conversamos sobre o conceito de pais helicópteros, pais que ficam girando ao redor dos seus filhos e que não preparam para a vida. Na segunda semana nós fizemos um contraponto sobre isso, no dia em que eu saí de casa. A música No Dia em que eu saí de casa conta a história de uma mãe que no dia que o filho ia sair de casa, ela chama para perto, ela instrui, ela mostra, e a gente percebe que tinha uma cultura de educação, de preparação para que o momento em que o filho pudesse sair de casa. Mas esse momento também pode ser traumático, porque o pai emudeceu, né? Então a gente tem que ficar esperto nesse momento, né, para que não aconteça nenhum drama na vida das pessoas. Hoje, na terceira mensagem dessa série, nós vamos falar sobre uma canção que não é tipicamente sertaneja. Ok? Ela não nasceu como uma música sertaneja, é diferente de todas as outras que a gente viu até agora. Ela nasceu, na verdade, como um samba. Essa música de hoje, ela nasceu como um samba. É verdade, nasceu como um samba. A Audrey falou assim, os encontros são muito legais, eu gosto bastante, os encontros adolescentes. Valeu, Tuti, obrigado por compartilhar com a gente. Essa música nasceu como um samba lá em 1930, na década de 30. Essa música está fazendo agora 90 anos. Ela foi gravada pela primeira vez em 1931. Ela foi composta por Ari Barroso. Quando ele compôs essa música, ele compôs a melodia, alguém pôs a letra, e o título original da música era Esse Moreno Ainda Vai Ser Meu. Mas aí o pessoal olhou para a letra, um cara chamado Lamartine Baba olhou e falou assim, não, essa letra ela não dignifica essa harmonia. Então ele foi para casa, escreveu e apresentou uma outra letra. E aí essa letra tinha por título No Rancho Fundo. E aí, então, ficou conhecida essa música como No Rancho Fundo. Foi gravado primeiro como um sambinha, era um sambinha. E essa música, ela trata de não é uma história pessoal. Nas duas primeiras músicas é uma pessoa contando a história. Essa música não. Essa música, ela é a perspectiva de um amigo. Ela é a perspectiva de uma pessoa que conta a história de um moreno, identificada como Moreno. A gente conheceu essa música, fica conhecida pra gente através da voz de Chitãozinho e Chororó, né? Então, eu quero trazer essa música No Rancho Fundo pra gente ouvir, deixa ela entrar na sua cabeça, deixa ela falar ao teu coração, depois a gente vai esmiuçar toda a beleza e poesia dessa canção. Vamos lá. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo de
esquece da tristeza lá na serra, mandaria lá pra cima todo amor que há na terra, porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ele que era o cantor da primavera e que fez do Rancho Fundo o céu melhor que tem no mundo. Se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena. A música é linda demais. Eu quero agradecer a Nádia e o José Luiz. Obrigado por participarem com a gente, por ter dedicado um pouco do tempo de vocês para nos abençoar com essa canção. E logo depois da mensagem tem mais música deles dois pra gente, tá bom? Essa é uma música, não sei você, mas essa música ela é muito, ela é tão triste, tão triste, tão triste, chega a ser muito bonita. É muito bonita. É uma canção linda e que conta uma história maravilhosa. E quando eu ouço essa mensagem, eu lembro num provérbio de Salomão que fala assim, Provérbios capítulo 6, versículo 27 e 28, ele diz assim: será que você pode carregar fogo no colo sem se queimar? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? Guarda esse provérbio de Salomão. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima da brasa sem queimar os pés? Essa é a sabedoria de Salomão. E isso fica na minha cabeça quando eu ouço essa música. Eu quero te convidar para a gente entender um pouco dessa história. É uma história muito bonita, né? E essa história diz assim, ela fala que no Rancho Fundo, bem para lá no fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No Rancho Fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno, ele espera a lua no terreiro, tendo um cigarro apenas como companheiro. Essa música ela abre dizendo que a dor e a saudade vão dar o tom dessa história. E elas contarão coisas que aconteceram na cidade. Ela fala de um suposto moreno, uma pessoa que está triste. E talvez, dependendo de como você entender a figura, você pode se colocar, pode ser um moreno ou uma morena, você pode se colocar na posição desse moreno para você poder entender bem o que está acontecendo. Ela fala dessa pessoa que está triste, que canta as mágoas com lágrima nos olhos. Se você ouve só a melodia, você pensa que ele está falando do Rancho Fundo o tempo todo. Mas para você ler essa história, você teria que ler no Rancho Fundo, bem para lá no fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. De olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Ou seja, ela está dizendo que tem um momento desse moreno que ele chega, está triste, está com os olhos d'água, cheio d'água, sabe, olhos rasos d'água, quando a água está aqui nos olhos. E ele fica numa solidão profunda esperando a lua. Quem que ele poderia esperar? Esperar a lua. A música continua. Sem um aceno, ou seja, sem aviso prévio, sem cerimônia. Ele pega na viola. E a lua, por esmola, vem para o quintal desse moreno. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa música é que, voluntário ou involuntariamente, a gente percebe que isso está sempre composto nas músicas sertanejas, é o papel da divindade, é o papel da graça de Deus. Porque, presta atenção, o moreno está triste, solitário, sozinho,
E ele pega a viola para cantar as músicas, para cantar as suas mágoas, para chorar e não se sentir só. E o anseio dele é simplesmente que a lua venha para o quintal desse moreno, para ele não se sentir sozinho, para ele não se sentir tanto na escuridão, para ele não se sentir tanto abandonado. E o que acontece quando ele pega na viola a lua por esmola? Esmola, a Bíblia também trata dessa questão de esmola, que é o favor, que é a graça, quando você dá algo para alguém. Então a lua vem e se derrama de presença para acompanhar esse moreno. Isso ensina para mim que em nenhum momento da tua trajetória, em nenhum momento da tua jornada, você caminhou sozinho, solitário. Deus sempre se achegou de maneira perceptível ou não para você, mas Deus sempre chegou até você. Deus nunca te abandonou. É como aquela canção, eu acho que foi na primeira semana, que cantou que as pegadas na areia, né? Que nos momentos mais difíceis a pessoa via só um par de pegadas, porque naquele momento difícil Jesus carregou ele no colo. Nos momentos mais difíceis de dor da sua vida, querido, você pode ter certeza, Deus não te abandonou. E isso está presente aqui nessa cultura, está presente aqui nesse ambiente, está presente nesse momento aqui do sofrimento do moreno. E aí a música ela continua no rancho fundo, bem para lá, do fim do mundo. Lá nunca mais houve alegria, nem de noite, muito menos de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos. E a última palmeira já morreu lá na cordilheira. Os passarinhos hibernaram-se nos ninhos. De tão triste essa tristeza enche de trevas a natureza. Cara, que cenário. Que cenário. Antes disso, eu quero fazer uma enquete com você. A primeira enquete de hoje, eu quero fazer com você. Eu quero perguntar para você, essa pessoa estava com tristeza ou com depressão? Ela estava com tristeza ou com depressão? Escreve aí nos comentários para eu saber se é tristeza ou depressão. Ok? O moreno estava com tristeza ou com depressão? Escreve aí no seu comentário, eu quero saber a sua opinião para a gente poder dar seguimento. Enquanto isso, eu vou caminhar mais um pouquinho e depois a gente volta aqui para a gente entender. O que está acontecendo nesse momento dessa canção? A tristeza imperou. Os arvoredos já não tem mais árvores lá, porque é como se quando o vento passa e as árvores fazem aquele barulho e elas vão soltando aquele som como se estivessem cochichando, os arvoredos já não contam mais segredos, ou seja, não tem mais árvores naquele lugar, e aquela última palmeira lá na cordilheira, não sei se você já teve essa imagem de olhar para um monte e ver uma só palmeira, uma só árvore lá no topo da montanha. Da onde eu venho, da minha cidade, tem muito disso. Daqueles morros onde só tem mato cerradinho, mato baixinho e uma árvorezinha. E naquele momento, lá no Rancho Fundo, naquela serra, porque eu venho de serra e a música está falando de serra, falou que naquele não tem mais arvoredos e aquela última palmeira também já morreu na cordilheira. O negócio era tão denso que os passarinhos já não cantam mais, já não tem mais voo de pássaro, nem cantoria dos pássaros, porque a tristeza contaminou tudo, algo se quebrou no Rancho Fundo. A alegria se foi, a tristeza tomou conta e afetou tudo ao redor. A tristeza era tão grande que estava sugando a vida da natureza e do moreno. É óbvio que a tristeza de alguém não vai fazer com que uma mata vá embora, mas você perde o prazer de olhar para essa mata. Vamos lá. Nelito falou deprê profunda. Vamos lá, mais quem aqui? A Rosana está dizendo tristeza. A Márcia, tristeza. A Cida, tristeza. A Regiane, tristeza. A Fabi, depressão. O Rubens, tristeza. É complicado, mas eu vou definir isso para você entender nas palavras de Mário Cardoso, psicanalista e autor do livro A Psicanálise na Terra do Nunca. Ele diz assim: a tristeza tem motivo, a depressão não tem motivo nenhum. Esse cara tinha um motivo para estar triste? Ele tinha um motivo. Então o que ele estava era com tristeza, não era com depressão.
Depressão é uma questão muito mais profunda, muito mais intensa, e nós vamos abordar a depressão numa série agora no segundo semestre chamada Emoções sobre a Mesa. Aí nós vamos falar sobre depressão, sobre várias emoções. Se você quer saber um pouco mais sobre como lidar com a tristeza, na descrição dessa live, tanto no YouTube quanto no Facebook, tem um link de uma reportagem da super interessante. Você pode clicar lá, chamada Como Lidar com a Tristeza. E aí você tem mais falas do Mário Cardoso, que é psicanalista e autor desse livro, A Psicanálise na Terra do Nunca. Então eu vou tratá-lo como se estivesse triste, ok? Lidando com a tristeza. Há pessoas que a tristeza torna elas mais empáticas. Tem pessoas que quando ficam tristes elas se tornam mais humanas, mais conectadas com as outras, mais empáticas com os que sofrem. Não sei se você é assim, que quando você está mais down, mais triste, você consegue se adequar mais à tristeza do outro. Mas, cara, há pessoas que não. Há pessoas que a tristeza, e eu sou desse segundo tipo, a tristeza tem o poder de alterar os sentidos. Isso é clínico. Não é só senso comum, é clínico. Há uma pesquisa dizendo que quando a pessoa está triste, ela perde na língua dela, perde os sensores para o doce. Então ela precisa comer mais doce quando está triste. Mais doces, maior quantidade de doces mais intensos para saciar a sua necessidade, porque ela perde o paladar. Você é assim? Quando está meio triste? Quando está TPM? Haja chocolate? Como é que é você quando está triste? Come também bastante doce? Há pessoas que perdem o paladar e vão a fundo no doce, e há pessoas que param de comer quando estão tristes. Param de comer. Emagrecem, param de comer. Há pessoas que quando estão tristes não conseguem enxergar um ponto de positivo, porque a tristeza altera a nossa visão. Não conseguem enxergar um ponto de positivo, não conseguem enxergar nada de legal. Há pessoas que perdem o olfato, o cheiro das coisas mudam. Há pessoas que já não sentem mais o tato como antes, ou não escutam mais as mesmas palavras como antes. A audição muda, a audição ela é alterada pela tristeza. E nesse processo da tristeza, as lágrimas atuam como um mecanismo de defesa e desabafo. É um modo de liberar a tensão e encontrada por esses sentimentos. A tristeza vem com uma força tão grande que você precisa extravasar de alguma forma. E esse moreno decide extravasar as lágrimas. E cientificamente isso faz muito sentido, porque as lágrimas é uma defesa, é um desabafo. A lágrima é um desabafo para libertar a tensão que a tristeza trouxe. Querido, o poder chorar e o saber buscar apoio nesses momentos de tristeza são os dois dos melhores meios que você pode ter. Saber que você pode ser fraco, saber que você pode chorar, saber que você pode ser você. Mas nós já falamos isso em outras semanas, quando nós fomos criados naquela cultura de que homem não chora, não é verdade? E aí é complicado demais. Olha só quando a gente se encontra nesse momento de tristeza e de isolação, é muito complicado. E tem uma frase do Papa Francisco muito interessante. Olha o que o Papa Francisco diz. Ele fala assim: oremos ao Senhor para que Ele nos dê essas 3 graças. A graça de reconhecer a desolação espiritual, a graça de orar quando estivermos no estado de desolação espiritual e também a graça de saber fazer companhia às pessoas que passam por momentos de tristeza e desolação espiritual. Olha só que sacada do Papa Francisco. Ele fala assim: que Deus nos dê 3 graças. Primeiro, de reconhecer o nosso estado. Segundo, não só reconhecer o nosso estado, mas de buscar a Deus quando estivermos nesse estado. E em terceiro, de fazer companhia às pessoas que estão nesse estado. Porque quando estamos tristes e desolados, a gente passa por negação, a gente não reconhece esse sentimento, não reconhece que estamos assim. A gente não busca a Deus em oração, a gente busca outros prazeres na internet, a gente busca prazeres
desde joguinho de celular, a vídeos de sexo na internet, a gente busca conversa com outras pessoas, maridos buscam conversa com outras mulheres, mulheres conversam com outros homens, e assim a gente vai buscando para tapar essa tristeza, para jogar um tampão em cima daquilo. E muitas vezes nós não temos a sensibilidade de olhar para a pessoa que está sofrendo perto de nós e fazer companhia. Nós botamos aquele chapeuzinho de resolve tudo e queremos dar solução para tudo e para todos. Quando na verdade o que a pessoa está pedindo, o que a pessoa está esperando, talvez seja apenas companhia. Muita sabedoria nessas palavras do Papa Francisco, mas vamos seguir. A música continua dizendo, tudo por quê? Qual é o motivo disso tudo? Tudo por causa do moreno que era grande e hoje é pequeno para uma casinha de sapê. Queridos, feridas nos relacionamentos das pessoas podem marcar profundamente as suas vidas. Relacionamentos quebrados podem ser tão marcantes e profundos que as pessoas podem não conseguir se reconstruir a partir disso depois. O fato, talvez, dele ter se sentido grande e hoje pequeno, pode, eu não sei se é, mas pode representar um sonho frustrado. O cara seguro de si, com uma casa na serra, falou, não, agora vai dar tudo certo. Me apaixonei, ela vai vir pra cá, vai morar aqui, a gente vai morar nessa serra, vai ser maravilhoso, vai ser top. E aí era grande, a casa era pequena, eu estava pensando em aumentar os cômodos, eu estava pensando em fazer coisas diferentes. E aí, a decepção fez ele se sentir pequeno, tão pequeno que ele não... Pequeno para uma casinha de sapê na serra. Talvez ele achava que ele era capaz de dar conta de um relacionamento. Talvez ele achava que ele era capaz de dar conta de um casamento, de um namoro. E ele descobriu que não dava conta. Acho que essa palavra não dou conta é libertadora. Na live da última quinta, que teve esse título, não dou conta, eu acho que ficou muito enfático isso. É libertador, eu não dou conta. E quando a gente admite que não dá conta, tira um peso das nossas costas. E eu acho que, isso é achismo meu, eu acho que ele não deu conta de segurar esse relacionamento por quais motivos fossem. E ele sofreu uma grande decepção. 3 elementos são primordiais para a morte de relacionamentos. O primeiro é a falta de preparo. Pessoas entram nos seus relacionamentos sem maturidade suficiente, sem compromisso e sem fidelidade. Não dá certo. O preparo para o relacionamento, você tem que conceber que um relacionamento, seja ele de que natureza for, ele exige de você maturidade para lidar com as diferenças. Ele exige compromisso. A quebra do relacionamento não pode vir à tona toda vez que desagradar você. Tem que ter compromisso. Você decidiu estar num comprometimento com aquela pessoa, então vá até o fim. É aquele compromisso. Principalmente isso para os casamentos. Vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, mas não pode vir à tona a possibilidade de acabar com o casamento sim para qualquer discussão, qualquer briguinha, qualquer coisa. Isso não é uma palavra que vem à tona. Então muitas pessoas entram no relacionamento sem maturidade, sem compromisso, e entram no relacionamento sem fidelidade. E aí eu não digo fidelidade por você estar se conectando fisicamente com outra pessoa, mas há um outro tipo de infidelidade muito nocivo para homens e mulheres que estão em relacionamentos. É quando você direciona a sua atenção e a sua vontade, o seu prazer, a sua alegria, e você desvia do seu cônjuge para outra pessoa, desvia do seu namorado para outra pessoa. É como aquela mulher que é casada e está passando dificuldades em casa, mas tem o professor de Pilates. E com o professor de Pilates ela ri, ela se alegra, é tudo maravilhoso porque ele é tudo aquilo que o marido não é. Então toda a alegria que ela tem, ela dedica ali aquele momento com o professor de Pilates, por exemplo. Ela não tem um relacionamento físico com o professor de Pilates, mas ela está traindo o seu marido de forma emocional. Percebe? E eu só dei esse exemplo da mulher com o professor de Pilates. Ao contrário, acontece de todas as áreas. Muitas vezes nós traímos as pessoas que vivem com a gente é infiel quando nós damos a atenção
E o carinho emocional que era dedicado que devia ser dedicado para aquela pessoa, nós desviamos para outras pessoas. Quando eu não tenho essa maturidade, esse compromisso e a fidelidade, isso cria um cenário caótico para a falta de condições saudáveis para um relacionamento acontecer e a falência emocional. Eu não posso julgar, dizer o que aconteceu com esse moreno, o que aconteceu, qual foi, por que esse relacionamento quebrou. Mas eu posso especular as possibilidades. Porque eu olho para mim e para a sua vida e vejo que nós somos sujeitos a essas coisas. Vai aparecer para você aqui uma continha de mais, tá? Mais e menos. Então, quando você soma expectativas não respondidas, a pessoa vai para um relacionamento cheio de expectativas e aquelas expectativas não são respondidas. Ela já foi criada por um modelo tóxico de relacionamento. Ela não teve referência dos pais, não teve referência daqueles que eram mais velhos, ele não tem uma referência de família. Então ele vai cheio de expectativa para o relacionamento, mas ele tem dentro de si um modelo tóxico de relacionamento, não foi preparado em nenhum momento para um relacionamento, se sente inseguro emocionalmente. Qual é o saldo dessa conta? Tragédia. Um tipo de tragédia que aconteceu em muitos lares que eu e você conhecemos e que pode estar acontecendo agora, nesse exato momento que a gente está conversando aqui online. É um tipo de tragédia que detona. Várias outras tragédias detonam, mas esse tipo de tragédia detona e desconfigura o ser humano. Eu quero colocar para você, para exemplificar essa tragédia, uma cena de um episódio da série La Casa de Papel, da temporada 1, episódio número 4, onde tem um diálogo. Eu quero que você veja essa cena e depois a gente volta para continuar conversando sobre isso. Dessas e se... Bom, se por acaso eu puder ajudar com alguma coisa... É uma situação devastadora quando um dos dois passa por esse tipo de circunstância. Dificilmente essas marcas se vão naturalmente. Quantos casais estão hoje em um relacionamento quebrado, com memórias amargas, juntos, mas separados dentro da mesma casa, não encontram um caminho de volta um para o outro. Isso vai piorando. Quanto mais velhos de idade nós vamos nos tornando, mais consequência nós vamos colhendo sobre isso. Dessas situações mal resolvidas. A falta de perdão, um coração endurecido e a perda da capacidade de amar. A perda da capacidade de amar de novo. Isso é devastador. Talvez por falta de preparo, por falta de maturidade, por falta de entender o que é um relacionamento. E a música chega, já chegando no seu fim, ela diz: se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá para cima todo o amor que é na terra. Porque o moreno vive louco de saudade. Só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ele que era o cantor da primavera aí, que fez do Rancho Fundo o céu melhor que tem no mundo. Esse cara era cheio de vida, a vida era abundante nele, mas um coração quebrado despedaçou a sua vida, seus sentimentos e a sua capacidade de amar novamente. Ele tinha sonhos, ele preparou o Rancho Fundo como o melhor lugar para se ter uma vida a dois, ele achava que aquilo ali era o top, mas ele foi se apaixonar por uma mulher urbana. Ele era um cara com o coração do campo, e ele foi se apaixonar por uma mulher com o coração da cidade, com o coração urbano, e aí não bateu, não deu liga. Não adiantava o quanto ele fizesse, o quanto ele fosse provedor, o quanto ele trabalhasse, o quanto ele deixasse o Rancho Fundo bonito. Os ideais de vida eram conflitantes. Era o melhor lugar do mundo para ele, porém talvez não tenha sido o melhor lugar do mundo para ela. Não tinha sintonia de propósito. Talvez o modelo de vida que ele estabeleceu, que ele fechou na caixinha, vai ser assim, não condizia com alguém como ela.
Não condizia com alguém com coração urbano. Querido, se tem uma coisa que eu aprendi cedo na minha vida de estudos e eu guardei num discipulado com o professor Hilton Figueiredo, ele disse o seguinte pra gente, na sala de um seminário, quando a gente estava fazendo mentoria com um grupo de alunos, ele disse o seguinte: quando você for escolher a pessoa com quem você vai viver, você tem que observar 3 coisas. 3 coisas básicas. Unidade na espiritualidade. Vocês têm que ter uma espiritualidade que caminhe junto. Senão vai dar chabu. Segunda coisa, propósitos de vida similares. Vocês têm que ter propósito de vida. Não adianta você querer ser itinerante, trabalhar cada dia em um lugar e o outro, a pessoa, querer ter uma vida mais enraizada. Então, ter propósitos de vida similares. E por último, ter atração sexual, desejo sexual. 3 coisas que são básicas. E parece que talvez na vida desse moreno, talvez tinha o desejo, tinha a paixão, mas o propósito de vida não batia. E isso pode ter sido aquilo que quebrou o coração desse moreno. A letra termina dizendo assim: se uma flor desabrocha e o sol queima e a montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena. Aqui tem uma sacada do autor da música muito fantástica, porque quando você passa direto, você acha que é só uma frase de fechamento. Mas essa talvez é a frase de abertura da canção. Porque quando é que a montanha na serra vai gelando? Quando o sol se põe. Então, o que ele está dizendo aqui? Toda tarde, uma flor desabrocha, o sol queima e a montanha vai gelando. Toda tarde, lembra o cheiro da morena. E por isso ele, sem um aceno, ele pega na viola e espera a lua vir ao seu quintal com os olhos marejados d'água, cantando as suas mágoas. Todo dia na vida desse moreno era um tormento por causa de um coração quebrado e partido. Toda noite era uma tortura para ele. A lembrança é forte, por isso ele pega essa viola. Só que é comum a gente achar e olhar para essa viola, e olhar para essa música e achar que o veneno das mulheres que fez todo esse mal com esse cara. Lembra do texto que eu li lá no começo? Pode alguém carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Se você se expõe, se você se expõe no relacionamento, você está se expondo a um risco. Você já parou para pensar que essa mulher também saiu dessa relação super quebrada, super destruída? Talvez ela amasse, mas não conseguiu se adaptar, e ele fosse um cara obtuso que não abrisse mão do céu melhor que tem no mundo, do rancho fundo. Quantos homens são fixados, quantas pessoas, homens não, quantas pessoas são fixadas no seu ideal de vida, naquela caixinha fechada do que entendeu para a vida? E as pessoas sofrem do seu lado porque eles não abrem mão daquilo que idealizaram. E aí, o que sobra? Um coração partido para cada lado. O Nelito disse aqui, a vida perdeu sentido quando estava falando da tristeza dele. O Dorival falou que a tristeza contamina o ambiente, e é verdade, todo mundo já sentiu uma tristeza profunda, sabe que a tristeza contamina o ambiente. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, o que fazer depois que a gente sofre esse tipo de coisa? Por quê? Porque não tem o que fazer, né? Já sofreu, não tem como remediar, não tem como voltar. E agora, o que fazer quando a gente está sofrendo? Eu quero falar 3 coisas para 3 tipos de pessoa. Se você está hoje numa fase em que você tem que colar os pedaços, está cicatrizando suas feridas por causa de um relacionamento quebrado, o que eu posso dizer para você? Dê um tempo. Não sai emendando em outro relacionamento, não seja como argola de Olimpíada, uma emendada na outra, não. Termine, deixa o teu coração sarar. Tem gente que não consegue ficar sozinho e sai de um relacionamento, já vai para o outro, já quer botar uma pessoa no lugar porque não consegue ficar sozinho. Não, calma, dá um tempo. Conselho que eu posso te dar, dê um tempo. Põe os seus sentimentos no lugar.
Põe os seus gostos no lugar. Dá um tempo para lamber suas feridas. Lembre-se que não há uma profecia sobre a sua vida de que todo relacionamento será assim como esse foi. Não, há relacionamentos saudáveis sim. Isso vai passar. Esse coração quebrado, esse coração desse jeito vai passar. Gaste esse tempo só para se conhecer. E se prepare para uma nova fase. Se prepare para uma nova fase. Então, dê tempo ao tempo. Cuide-se. Organize-se, lamba suas feridas, se põe no lugar, libere perdão que tiver que liberar e se prepare para um novo relacionamento, porque não há nada dizendo que todo relacionamento que você passar vai ser assim. Agora, se você está no momento de restaurar sua capacidade de amar, se você já passou pelo momento de ter o coração quebrado e está tentando colocar teu coração em ordem, está restaurando a sua capacidade de amar, aí você pode falar, o que eu faço com as feridas que não cicatrizam, que ainda está doendo, está aberto? O meu conselho para você é o seguinte, não se acomode nesse rancho fundo. Não se acomode. O tempo não vai curar nada sozinho. O tempo não cura nada sozinho. É tipo você pegar uma pessoa que acabou de ter um infarto, você leva para o hospital, o médico fala assim, não, dê tempo ao tempo que o tempo cura. Lógico que não. Dá-se os medicamentos, dá-se o tratamento e depois, o que o médico fala? Vamos esperar a reação do paciente. Entrar num relacionamento desbalanceado não vai resolver as coisas para a sua vida. Muitas pessoas entram nesse relacionamento desbalanceado porque aí elas dizem assim, não, agora eu vou entrar num relacionamento com uma pessoa que eu tenho controle total, que lamba meus pés. Aí você entra numa relação de pessoas que você controla. E aquilo vai te consumindo por dentro e aquilo não vai te satisfazer. Há outras pessoas que entram num relacionamento meio dentro e meio fora, tipo, não, mas agora também vai ver. Não, bateu, levou. Eu traio primeiro, depois, se me trair já dá 1-1. Entra com o pé meio cá, meio lá. Isso não é o caminho. Porque nesse processo você pode estar sendo um produtor, um reprodutor da sua dor no coração de outra pessoa que é inocente, que não tem nada a ver. E você, por essa proteção egoísta, vai machucar as outras pessoas. Essa é uma fase, a fase de restaurar a capacidade de amar é uma fase que caminhar acompanhado ajuda muito. Ter amigos, ter bons amigos e ter coragem de abrir-se para uma nova relação. De peito aberto de novo. Se preparou, juntou, colou os pedaços, cicatriz fechou, vamos de novo. Existem relacionamentos saudáveis, sim. Você não pode desistir. Há pessoas, e eu conheço pessoas, que no momento desse de restaurar a capacidade de amar, encheram a paciência e falaram assim, não, eu não aguento, por exemplo, meninas falam, eu não aguento mais homens, homem é muito safado, eu vou me relacionar com uma mulher. Porque a mulher me entende, porque a mulher sabe como eu sou, e entra num relacionamento homoafetivo simplesmente por causa de não querer sofrer de novo, não querer se abrir, não querer ter coragem para lidar com o relacionamento de novo. E da mesma coisa homens, que acham que homens se entendem melhor. Querido, você não pode fazer uma escolha dessa por causa de uma decepção não superada e por causa de força para recomeçar. Não é assim. Em terceiro lugar, se você está na fase de reconstruir uma relação, tipo, se você está num pós-casamento, você já estava num casamento, se divorciou e agora está reconstruindo um novo casamento. Você estava no namoro, está num novo relacionamento. Se você está na fase de reconstrução dessa relação, recente ou não tão recente, ou se você tem um histórico de vida amorosa muito machucado, que quase tudo que você tentou não deu certo, que você tem uma coleção de frustrações, se você está num desses cenários, nessa fase é fundamental saber quem você é. É fundamental saber quem você é. É fundamental saber e ter noção das suas feridas e das suas limitações, dos seus defeitos. Porque muitos de nós saímos dessa situação achando que nós somos os certos, fomos magoados e as outras pessoas é que estão erradas. Você precisa saber e encontrar dentro de si o que você está disposto a suportar no novo relacionamento.
e o que você não está disposto a suportar no novo relacionamento. E não trazer a bagagem para esse novo relacionamento, impondo para a pessoa que está ali na sua vida pesos, dores e feridas do seu relacionamento anterior, que essa pessoa não tem nada a ver. Essa pessoa não tem nada a ver com aquilo que você sofreu. O gênio e o comportamento dessa pessoa que você está agora reconstruindo sua relação não tem a ver, não tem culpa com aquela pessoa lá atrás. Querido, você não pode ser 8 nem 80. Não ponha a sua identidade ou sua significação, a sua felicidade no amor que você vai receber. Porque o nosso desejo de sermos amados e de pertencermos a todo custo, de sermos reconhecidos, amados, de pertencermos, nos leva a fazer muitas besteiras e nos escraviza em relacionamentos abusivos. Não é assim. Não deveria ser assim. E se você fica com a mesma pergunta que muitas pessoas estão nessa fase, que é perguntar, tá bom, eu tenho que fazer isso. Pode até ser, mas eu não tenho mais força. Da onde eu tiro a força, o ânimo e a coragem para passar por isso? Essa música do Rancho Fundo tem uma frase que é fantástica, que ela diz: se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá para cima todo o amor que há na terra. Querido e minha querida que está me ouvindo agora, deixa eu te contar uma coisa. Deus não só sabia da tristeza da serra, como Deus sabia da tristeza da humanidade inteira. Ele sempre soube. A humanidade perdeu seu referencial de relacionamento e fica tateando, tentando encontrar a maneira certa de se relacionar num jogo de tentativa e erro sem fim. Ele não só mandou todo o amor que havia na terra, mas ele mandou todo o amor que havia na eternidade, na forma de uma pessoa, o Deus Filho, conhecido por nós como Jesus Cristo. Jesus, com a sua vida e com a sua morte sem pecado, ele curou o verdadeiro problema de todo relacionamento. Da onde é a origem do problema de todo relacionamento humano? A origem de todo relacionamento humano, do meu e do seu, está na desconexão com Deus. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, se desconectaram de Deus, decidiram viver a vida por si só, ali então eles assumiram para si a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado e de descobrirem aquilo que deveria dar certo e o que deveria dar errado. Eles abriram mão da orientação do Deus Criador e então passaram a criar caminhos para se relacionar, e esses caminhos produziram mortes, dores na vida de muitas pessoas, e nós produzimos morte, porque desconectado de Deus a gente fica nesse tatear. Agora, quando Jesus nos reconcilia com Deus através da sua morte substitutiva, ele nos apresenta, ele conserta o nosso interior e nos apresenta novamente uma nova maneira de amar normalmente e de verdade. Se eu recebo a morte dele como substitutiva, como se ele tivesse morrido no meu lugar e pago a minha dívida de desconexão com Deus, se eu sou tomado pelo amor dele por nós, e recebemos o perdão e o amor, eu fico cheio de perdão e amor. E nesse processo em que eu vou recebendo dia a dia a consciência de que eu sou amado por Deus e que eu sou perdoado por Deus, as minhas feridas vão se curando de dentro para fora. E por ele ter apresentado um caminho para relações saudáveis, pautado numa vida de obediência aos seus ensinamentos, eu me torno uma pessoa que entende que eu sou amado, que eu sou amada plenamente por ele e tenho esse novo caminho e eu posso confiar nesse novo caminho que ele me conduzirá a boas relações.
E dia a dia, o Espírito Santo que passa a morar dentro de mim, quando eu recebo a morte de Jesus como substitutiva, ele me dá força e memória cotidiana. Ele me dá força para viver e enfrentar essa restauração doída dia a dia. E ele me dá uma memória cotidiana para que toda vez que eu fique com raiva, toda vez que eu fique com rancor, toda vez que a tristeza tomar meu coração, eu me lembre que eu sou amado por ele, que eu sou perdoado por ele, e eu sou livre para amar novamente. E por isso eu posso amar sem medo, eu posso perdoar sem rancor e eu posso libertar aquilo que não for para estar em minha vida sem medo de ficar vazio, porque eu nunca estarei sozinho, porque ele passou a habitar dentro de mim. Aí sim, não só o Rancho Fundo, mas qualquer casa pode se tornar o céu melhor que tem no mundo. Por quê? Porque Deus mora comigo e aonde eu estiver será céu. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Eu queria orar com você. Talvez você esteja passando nessas circunstâncias que eu falei. Talvez você esteja numa dessas fases. Eu quero orar com você. Você não precisa colocar aqui nos comentários. Eu quero ouvir nos comentários as suas impressões, o que você achou. Isso eu quero ouvir aqui nos comentários. Mas agora eu quero orar por você. E eu quero pedir para você fechar os seus olhinhos. E nós juntos vamos pedir para Deus tocar aí profundamente no teu coração e fazer com que essas realidades que conversamos aqui passem a ser verdades aí. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, nesse nosso rancho fundo, nosso coração doído, qual de nós aqui não tem feridas de relacionamento, Deus? Mesmo nós, casados, pais de filhos, mães, temos dores, feridas, coisas incuráveis. Senhor, eu quero pedir por cada um que está aqui ouvindo, eu quero pedir um bálsamo do Senhor. Quero pedir que seu remédio santo escorra para dentro de cada coração, fechando as feridas, dando pontos nas rachaduras. Para os sangramentos, ó Deus, e nos restaura a capacidade de amar. Ajuda a gente a acreditar que as tuas palavras são verdades e que nós podemos confiar em ti, ter um bom e novo e vivo caminho. Mostra, Pai, a tua bondade a cada um que está ouvindo agora. E cura as nossas relações. Cura o nosso coração em nome de Jesus. Amém.